Bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, segunda parte da construção do nosso estúdio. Viemos aqui ao IKEA, estamos no parque de estacionamento, acabámos de entrar, porque temos aqui algumas ideias e há aqui duas ou três coisas que eu quero vir buscar ao IKEA que eu acho que vão ficar muito bem no nosso projeto. Portanto, obviamente temos um mood board, algumas influências, algumas ideias daquilo que queremos e, portanto, com base nisso, vamos fazer aqui a escolha de alguns produtos que eu acho que são interessantes. Eu acho que o IKEA, para aquilo que nós precisamos, tem a qualidade para nos entregar nesses produtos, nessas opções e, portanto, vamos ver as várias opções, cores, etc. E ver se encontramos aqui aquilo que precisamos. Nós às vezes entramos até pelo final do IKEA, porque normalmente aquilo que nós procuramos já está na fase aqui final do IKEA, mas hoje entramos pelo início, porque há aqui algumas coisas no início que queremos ver. Lembrem-me, entretanto, que uma das coisas, antes de chegarmos onde nós queremos, uma das coisas que nós precisávamos era de um móvel para organizar algumas coisas, equipamento, fotografia, vídeo e etc. E tínhamos pensado numa das paredes do estúdio, se calhar aquela que está entre as janelas, tínhamos pensado aí para colocar um armário, que pode ter até entre 120 a 140, para organizar melhor as coisas. Mas eu ainda não tenho exatamente a certeza de como é que vou pôr ali algumas áreas, etc., como é que vou distribuir todo este material e todo o setup. Portanto, ainda não vou comprar isso para já, ou seja, por incrível ou estranho que pareça, se calhar vou passar a parte da organização mais para o final do projeto, mas já começámos a ver algumas coisas e já estou tentado aqui a fazer algumas escolhas. Portanto, temos andado a ver, quer seja aqui na secção de salas, que eu acho que isto é mais vocacionado para salas, como depois na secção para onde vamos agora, de escritório, já temos andado a ver algumas coisas. Em vez da bancada que entretanto optámos por ter no setup antigo, esta era uma das soluções que nós poderíamos ter usado, estávamos muito indecisos entre uma e outra. Só que a questão é que este tampo é muito pequeno, eu já não me recordo qual é a medida disto, mas de facto é um bocado pequeno mais para a área, principalmente na parte em que depois estamos a filmar os produtos e não sei o que, havia muita coisa que não ficava bem aqui em termos de área. E depois estes ferros e isto não dá para dissociar da mesa, portanto era impossível depois estar a fazer isso. Portanto, no fundo até fiquei satisfeito pela opção que fizemos, que é bem maior e tem só aqui um ferro à volta. Deu-nos mais hipóteses de configuração. Certeza que vocês já viram em vários setups o pessoal a utilizar estas bancadas de cozinha e nós também vamos optar por isto, provavelmente, por vários motivos. Para já porque esteticamente a maior parte do que eles têm aqui, pelo menos a mim, agrada, gosto da cor, gosto do material e dos padrões, e depois porque é material resistente. Nós já tivemos uma bancada destas, aliás, mesmo a nossa bancada que nós temos também de cozinha segue este padrão e pelo menos ao toque é exatamente o mesmo material. E agora para o setup de produtividade, setup de gaming, setup do que quer que seja, queiram chamar, nós vamos escolher aqui este em espinha, que eu gosto muito e que eu sei que é muito resistente, especialmente também para quem quiser usar aqueles braços que depois prendem diretamente à mesa para segurar os ecrãs. Eu sei que isto aguenta bem a pressão desses braços, portanto vamos utilizar isto. E depois são uns móveis, aquilo não se chama móvel, mas pronto, que é para colocar nos topos, pelo menos temporariamente. Eu não sei se nós vamos utilizar aquilo definitivamente, até porque eu estou aqui ainda indeciso se vamos utilizar aquelas standing desks ou o que quer que seja, mas para já, até porque tem arrumação, vai dar muito jeito e eu já vos vou mostrar quais é que são esses móveis. Uma coisa que eu vi que eu achei interessante, porque estávamos a falar em arrumações, são estas soluções que eles têm, são tipo uns acessórios que dá para colocar depois aqui em cada divisão, para conseguirmos ainda subdividir estas áreas para arrumações mais específicas. Por exemplo, aqui parece-me que é para garrafas, esta aqui também para conseguirmos aproveitar melhor a altura desta área, portanto para conseguir guardar coisas aqui e aqui. Depois esta também, interessante. E depois todo esta oferta de gavetas e portinhas e etc. Portanto, eu não sei se o IKEA sempre teve isto aqui em loja, portanto eu não me recordo antigamente, portanto só agora a ver este tipo de material é que se calhar estou mais atento, mas essencialmente a ideia que nós temos é isto, ou seja, é usar neste caso um tampo de cozinha, que eu acho que deve ter mais ou menos estas medidas, e depois usar estas cómodas, que ainda por cima têm imensa arrumação, e depois pode ter estas divisões todas, que são acessórios também que o IKEA vende à parte, que são super convenientes, e portanto no fundo, independentemente de ser este o setup final ou não,
isto será sempre uma opção válida e que vai ser bastante conveniente para organizarmos as coisas no estúdio. No meu caso, ainda por cima, como sou um bocado alto, 1,85 m, o que nós vamos fazer é, para subir um pouco este tampo, vamos utilizar uns acessórios para subir ligeiramente o tampo e para se tornar um pouco mais confortável, digamos assim, para mim. Em função disso, depois eu mostro-vos as peças, são umas coisas de borracha que se compra no Leroy Merlin, pelo menos as que eu encontrei que achei melhores são do Leroy Merlin, e que depois, enfim, em função daquilo que fica melhor, eu vou pondo mais ou menos peças dessas. De futuro, a minha ideia, pelo menos, é testar como é que é com aquelas estruturas das standing desk, ou seja, que dá para comprar só a parte metálica mecanizada. Porque é que eu não vou optar por essa solução já? Porque eu não tenho a certeza o quão estável aquilo é. E para mim ia-me fazer muita confusão estar a trabalhar num espaço que depois estivesse constantemente ali, enfim, instável, com o peso e etc. Enfim, eu já ouvi dizer que essas mesas são super resistentes, mas eu não sei se aquilo depois acaba por abanar ou não. Vamos pôr muita coisa em cima da mesa, pelo menos essa é a ideia que temos, vocês vão ver mais à frente, e portanto para já quero as coisas bem estáveis e no futuro próximo, se tivermos essa estrutura da standing desk, dá para integrar na mesma aqui com estes armáriozinhos um bocadinho mais para o lado, etc. Portanto dá para ficar tudo bem, está tudo pensado para a eventualidade de qualquer uma das soluções. O IKEA aparentemente chama isto bloco de gavetas, portanto estas cómodas ou blocos de gavetas existem em 4 cores. Eu pessoalmente, óbvio, gosto particularmente deste em preto, mas tenho visto alguns setups com daquela cor. Também não sei se antigamente existia daquela cor ou não, mas acho piada. Numa situação normal, se eu fosse aqui à loja e de repente visse isto, eu não ia gostar de todo, não gosto da cor, mas integrado nos espaços que eu tenho visto, com a combinação de madeiras, pretos e etc., por acaso tenho gostado e acho muita piada. Claro que isto depois em fotografia resulta diferente do que resulta ao vivo, mas pelo menos em imagem do que vejo, Pinterest, Instagrams, etc., tenho visto combinações brutais e que ficam muito giras. Mas em princípio vamos optar aqui pelo preto, mas digam-me depois aqui nos comentários o que é que vocês gostam mais dentro destas 4 opções. É assim, nós já temos 2 cadeiras de estúdio. Vocês sabem que temos uma cadeira de gaming e uma cadeira de escritório, que aliás deve estar para breve o vídeo também para fazermos aqui um comparativo entre as duas, entre cadeira de gaming e cadeira ergonómica, toda XPTO, neste caso é uma Herman Miller, portanto é finest of the finest. Mas aqui temos uma cadeira brutal do IKEA, eu adoro esta cadeira, que também se vê muito em vários setups, há muita gente a optar por este modelo, particularmente nesta cor, raramente vejo isto em preto, mas a preta também é interessante, isso depois é uma questão de gosto, mas eu acho que esta era uma cadeira não só relativamente confortável, eu gosto do conforto dela, já a testei também, acho que é ergonómica, dentro do possível, não é? Considerando o design. Acho que é uma cadeira que tem qualidades também para integrar bem o nosso espaço, só que lá está, já temos 2 cadeiras, não vamos acrescentar mais uma, provavelmente para o outro espaço que eu vos disse que depois vos ia mostrar, o escritório, aquilo que vai ser convertido para escritório, aí é que sim, se calhar optamos por esta, mas é numa cor que eu não sei porque não tem cá em Portugal, então provavelmente nós vamos ter que ir buscar lá fora e se isso acontecer talvez até seja um mote engraçado para fazermos um vlog para irmos buscar esta cadeira. Eu adorava ter um tapete lá no estúdio, mas acho que não vai dar porque, como eu vos disse logo no início, ia complicar muito toda a questão de manutenção do espaço. Ia-me ajudar muito, a verdade é essa, ajudava-me imenso, em termos acústicos, mas em termos de limpeza e depois em termos práticos para andar com material de um lado para o outro, ia-me prejudicar um bocado, mas era top. Estas são várias soluções que eles depois oferecem para colocar dentro das gavetas, que até têm valores relativamente em conta, depois, claro, depende das opções. Há aqui várias coisas, umas mais simples, outras mais elaboradas, com uma qualidade superior, mas isto aqui para estar dentro de uma gaveta serve perfeitamente, vários compartimentos para organizar cabos, etc. Estas são as pegboards que têm várias medidas, várias cores. Na altura, eu lembro-me perfeitamente de termos andado à procura destas maiores, mas em preto, e eles, a única coisa que tinham em preto estavam na secção de gaming. Só que a de secção de gaming tem um padrão cinzento que eu não gostava. Não gosto, pronto. E então meio que andei um bocado desesperado a tentar encontrar isto nessa cor. Depois descobri que nas lojas do IKEA fora de Portugal tem uma série de cores. Mas depois também descobri, e foi por isso que entretanto acabámos por comprar em Portugal, que essa pegboard de gaming, na verdade dá para inverter e no lado oposto, ou seja, no lado de trás, é totalmente preto e não tem qualquer tipo de padrão. Portanto, acabámos por comprar essa de gaming e é a que temos atualmente, onde vamos fazer
um projeto bastante interessante também, fiquem atentos. Temos várias ideias para aproveitar aquilo. Agora não sei se vamos ter que comprar mais um ou se uma a que temos lá já chega, vamos ver. Também temos caixas destas lá no estúdio, mas provavelmente vamos ter que rever isto porque estas caixas são demasiado grandes e precisam, obviamente, de um armário grande. No escritório, o que vai ser agora o escritório, que antigamente era o nosso estúdio de gravações, tínhamos um móvel que dava perfeitamente para isso, um armário grande que dava perfeitamente para ter este tipo de caixas grandes, mas agora vamos ter que optar por coisas mais pequenas, mais compactas, portanto vamos ver o que é que, entretanto, lá está, provavelmente vamos deixar mais para o final essa parte da organização, mas vamos ter que de certeza optar por coisas mais pequenas e mais compartimentadas. Nós já tínhamos visto online e eu gostei deles, e entretanto aqui também em loja, gosto muito deles, portanto tem um bom aspecto. Estes são os focos pelos quais nós vamos optar, já está decidido, vai ser em preto, vocês já vão ver depois lá no estúdio isto montado. Isto não tem muito que saber, portanto no nosso caso vão estar na parede e não vai ser mexido. Eu já reparei que isto tem um dimmer e eu aposto com vocês que isto faz ruído e portanto o que nós vamos fazer é nós vamos anular completamente este dimmer, porque nós só vamos instalar luzes da Philips e portanto o que vai acontecer é que nós vamos manipular toda a intensidade da luz, a própria luz, etc. Ligar, desligar, vai ser tudo através da aplicação e portanto este dimmer vai ser anulado porque eu já sei todas estas luzes que têm estes dimmers e não sei o que, isto acaba por fazer bastante ruído e não nos interessa de qualquer forma. Portanto vamos instalar, anular os dimmers. E eu acho que vai ficar muito a giro, principalmente com a ideia que nós temos agora. Aliás, nós estamos aqui no IKEA também para ir buscar as molduras, umas molduras que estão relacionadas com os focos, já vão perceber porquê. Finalmente então, molduras, quais é que são as opções que temos? Ou pelo menos aquelas que nós tínhamos visto. Esta aqui, que na verdade até já temos uma no estúdio, onde temos o quadro do Vils, basicamente, é igual a isto. Vamos levar 3 destas, portanto precisamos de 3 destas molduras, ou destas aqui que são um bocadinho mais trabalhadas, têm a mesma dimensão. E depois, qual era a dúvida? É se nós vamos levar realmente estas maiores, que são na verdade as que foram aplicadas também em projeto, que vocês também já viram, que são estas assim maiores, isto é 60, aliás é 50 por 70, ou umas mais pequenas que estão ali do outro lado, que seguem esta base assim mais minimalista, vamos chamar assim, portanto traços básicos. A outra opção, em termos de dimensão, seria isto, portanto como eu disse, moldura minimalista, bem mais pequena do que aquelas que estão ali. Eles depois também têm isto em trabalhado, ou seja, aquele mais elaborado, digamos assim, mas eu já não gosto tanto de ver, especialmente nestas dimensões, não gosto tanto de ver. No entanto, gosto muito do acabamento mate que estas têm e que no caso destas só temos em brilhante, portanto este acabamento mais refletor, mas enfim, é o que é. E eu vou levar isto para ali só para conseguirmos comparar esta medida com as maiores. O meu receio aqui é que as maiores preencham demasiado, mas ao mesmo tempo eu gosto de ver estas molduras e quadros maiores do que mais pequenos. Portanto, a diferença de medidas é isto, realmente é uma grande diferença. Mas depois, ao mesmo tempo, onde eu as quero colocar e a forma como as quero colocar, vocês também já viram em projeto, eu acho que faz mais sentido as maiores do que as mais pequenas, porque depois o espaçamento entre elas fica muito maior. Vamos acabar aqui de registrar os produtos e depois já em casa, quando estivermos no estúdio, já falamos. Bora lá.